vibrante de Nova Orleans, entre os becos charmosos e o som distante de trompetes de jazz, o restaurante onde Mike trabalhava como garçom era um refúgio movimentado para turistas e locais. Mike, um jovem de 27 anos, carregava nos olhos castanhos uma profundidade que refletia a luta diária de quem cresceu enfrentando dificuldades. Seu sorriso gentil escondia as contas atrasadas e os sonhos adiados, mas ele nunca deixava transparecer. Naquela noite abafada, ele notou uma cliente peculiar, Amanda, uma mulher que entrou apressada, segurando um menino de aproximadamente 6 anos pela mão. Sua expressão era um misto de desespero e exaustão. Sentados em uma mesa discreta, Amanda mal conseguia encarar o cardápio, enquanto seu filho, faminto, puxava sua manga perguntando se poderiam comer algo. Quando o pedido foi servido, Amanda demonstrava nervosismo. Enquanto Mike limpava uma mesa próxima, ele ouviu o sussurro aflito dela: "Não pode ser. Eu não tenho dinheiro suficiente." Amanda vasculhava sua bolsa freneticamente, mas o olhar do gerente do restaurante, Sr. Thomas, a fez tremer ainda mais. "Aqui não é lugar para quem não pode pagar", ele declarou, com frieza. O restaurante inteiro ficou em silêncio, os clientes assistindo à cena com uma curiosidade quase cruel. Era um momento chocante. Mike, comovido pela humilhação de Amanda, não hesitou. Aproximou-se com passos firmes e disse: "Eu cuido disso." Ele abriu sua carteira desgastada e pagou a conta, mesmo sabendo que aquilo significava comprometer seu jantar naquela noite. "Por que você faria isso?" Amanda perguntou, com lágrimas nos olhos. "Porque você precisa mais do que eu", respondeu Mike, com uma calma transformadora. Ele segurou o olhar dela por um momento que parecia eterno, enquanto Amanda segurava o filho, visivelmente emocionada. Quando Amanda deixou o restaurante, com os olhos ainda marejados, ela murmurou algo que arrepiou Mike: "Eu não aguento mais viver assim." Ele ficou parado, sentindo o peso das palavras dela, mas sabia que não podia fazer mais naquele momento. Naquela noite, ao fechar o restaurante, Mike olhou para o céu estrelado de Nova Orleans e se perguntou: será que fiz o suficiente? Era um pensamento profundo, carregado de incertezas, mas ele sabia que o gesto, por mais simples que fosse, já havia marcado aquela mulher de forma inesquecível. Os dias que se seguiram ao gesto de Mike foram uma mistura de dúvida e reflexão. No restaurante, o ambiente parecia carregado. O Sr. Thomas, sempre severo, não perdeu a oportunidade de criticar o jovem garçom. "Você não pensa no futuro, Mike. Pagar pela conta de uma estranha? Ridículo." Apesar das palavras duras, Mike manteve sua postura. Ele acreditava que havia feito o que era certo, mesmo que isso o deixasse em uma situação financeira ainda mais apertada. Entre as mesas, Sarah, uma colega de trabalho com cabelos loiros curtos e um sorriso tímido, observava tudo com admiração. "Eu nunca vi ninguém fazer algo assim", ela disse a Mike durante uma pausa. Ele apenas deu de ombros, tentando minimizar o que para ele era um simples ato de humanidade. Mas, por dentro, as dúvidas começavam a corroê-lo. Será que aquele gesto foi suficiente? Será que Amanda estava bem? Mike revisava pelo celular suas contas atrasadas. O aluguel estava próximo do vencimento, e a geladeira quase vazia parecia uma metáfora de suas escolhas. Ele se pegava pensando na expressão de Amanda ao sair do restaurante, na angústia em suas palavras. Era inacreditável como aquele momento havia marcado profundamente sua mente. Quando Mike chegou em casa naquela noite, algo inesperado aconteceu. Havia um pequeno bilhete preso à porta com fita adesiva. Escrito em uma caligrafia desajeitada, mas legível, estava a mensagem: "Você será recompensado pelo que fez." Mike ficou parado, o papel tremendo em sua mão. Quem teria deixado aquilo? Seria Amanda?
A mensagem trouxe mais perguntas do que respostas. Mike guardou o bilhete, mas não conseguiu ignorar a sensação de que algo maior estava por vir. No dia seguinte, ele tentou focar em seu trabalho, mas os comentários de Sarah o distraíam. Você já pensou que talvez aquilo tenha mudado a vida dela? Mesmo com as dúvidas e o mistério do bilhete, Mike sentia que sua escolha tinha sido transformadora, não apenas para Amanda, mas para ele também. Era um lembrete de que mesmo nas menores ações, havia um impacto profundo. Enquanto ele caminhava pelas ruas movimentadas de Nova Orleans ao fim do expediente, seus olhos se perdiam no brilho das luzes e no som melódico dos músicos de rua. O bilhete ainda estava em seu bolso, e o mistério continuava a pulsar como uma melodia inquietante em sua mente. Naquela noite, Mike não conseguiu dormir. O bilhete, simples e direto, parecia carregado de uma promessa surpreendente. O que aquilo significava? Quem realmente era Amanda? Era uma manhã comum para Mike, mas o destino parecia ter outros planos. Enquanto ele varria a calçada de sua casa, um carro preto de luxo parou lentamente na calçada. O veículo brilhava sob o sol, destacando-se em meio ao cenário modesto da rua. Mike franziu o senho, curioso, mas continuou seu trabalho. Foi então que a porta do carro se abriu, e Amanda desceu, acompanhada por um homem alto, elegante, com cabelos grisalhos bem penteados. O homem caminhou com passos firmes até Mike, estendendo a mão. Você é Mike? Ele perguntou com um tom sério, mas respeitoso. Mike assentiu, ainda sem entender o que estava acontecendo. Eu sou Robert, marido de Amanda. Vim pessoalmente agradecer pelo que fez por ela e pelo meu filho. Amanda, que estava ao lado, tinha um semblante emocionado. Ela começou a falar: Mike, aquela noite foi o ponto de virada na minha vida. Você não só nos alimentou, mas nos deu esperança. O garçom, visivelmente desconfortável com a situação, tentou minimizar o gesto, mas Robert insistiu: o que você fez foi transformador. Para a surpresa de Mike, Robert tirou um cheque do bolso e o entregou a ele. O valor era exorbitante, muito mais do que ele poderia imaginar. Mike olhou para o cheque, depois para Robert, e o devolveu. Eu não fiz isso esperando algo em troca. Não é certo aceitar. O gesto de recusa chocou Amanda e Robert. Poucas pessoas recusariam uma soma tão alta, mas Mike era diferente. Ele valorizava a dignidade e a simplicidade acima de qualquer recompensa material. Robert sorriu, impressionado, e respondeu: então, deixe-me fazer uma outra proposta. Quero que você trabalhe comigo. Mike ficou confuso. Trabalhar com o quê? Robert explicou que administrava uma empresa de eventos de luxo e precisava de alguém com a integridade e dedicação que Mike havia demonstrado. O garçom hesitou, sentindo que aquele mundo não era o seu. Amanda segurou a mão de Mike e disse com sinceridade: você salvou minha vida e a do meu filho, Mike. Por favor, aceite. Você merece essa chance. Mike acabou aceitando relutantemente a proposta, sentindo que algo maior estava por vir, mas ainda sem entender as reais intenções de Robert. Mike chegou ao luxuoso escritório de Robert no dia seguinte, vestido com a melhor roupa que possuía, embora ela fosse simples em comparação com a sofisticação do ambiente. Ele sentia o peso de cada olhar dos funcionários elegantes e bem vestidos. Apesar do desconforto, manteve a cabeça erguida, lembrando-se de suas raízes e do motivo pelo qual estava ali. Robert o recebeu com um sorriso confiante, apresentando-o como seu novo assistente pessoal. Mike sentiu o impacto daquele título, algo completamente inesperado em sua vida. Ele foi apresentado às tarefas: organizar eventos, coordenar equipes e atender clientes de alto perfil.
Tudo parecia um mundo à parte para alguém que havia passado a vida no anonimato das mesas de um restaurante. Naquela noite, Mike foi convidado para acompanhar Robert e Amanda a um evento de caridade, o tipo de reunião que ele só havia visto em revistas ou na televisão. O salão era impressionante, com lustres reluzentes e uma atmosfera carregada de luxo. Amanda, agora mais confiante, o guiou pelos corredores, apresentando-o a algumas pessoas influentes. "Você pertence a este lugar", ela sussurrou. Mike riu, mas por dentro sentia-se deslocado. Durante o evento, enquanto Amanda conversava com um grupo de mulheres, Mike ouviu uma conversa em um canto isolado. Era Robert falando com um homem de terno escuro. "Isso precisa ficar enterrado. Ninguém pode descobrir", disse Robert, com um tom que misturava autoridade e preocupação. Mike tentou ignorar, mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. Quando a noite terminou, Mike refletia sobre o que havia ouvido. Amanda parecia confiante e grata, mas algo no tom de Robert o deixou inquieto. Ele começou a questionar as reais intenções daquele homem que parecia tão generoso. Os dias seguintes foram intensos. Mike se dedicava às suas novas tarefas com a mesma ética que sempre tivera. Sua humildade e integridade conquistavam não só os funcionários, mas também os clientes. Amanda, cada vez mais próxima dele, dizia que ele era inspiração pura. No entanto, as dúvidas sobre Robert cresciam, como uma sombra pairando sobre as novas oportunidades. Certa tarde, Mike viu Amanda sozinha no escritório. Ele hesitou, mas acabou perguntando: "Amanda, o que aconteceu antes daquela noite no restaurante? Por que você parecia tão perdida?" Amanda suspirou profundamente, seu olhar distante. "Há coisas que você ainda não sabe, Mike. Mas, por favor, não perca a confiança em nós." Suas palavras eram misteriosas e deixaram Mike ainda mais intrigado. Mike olhava pela janela do escritório, contemplando o horizonte de Nova Orleans, sentindo que o caminho à sua frente estava cheio de reviravoltas. Mike acordou cedo naquela manhã com uma sensação de inquietação. Algo dentro dele dizia que havia mais na generosidade de Robert do que ele podia ver. Enquanto organizava papéis no escritório, encontrou por acaso uma pasta esquecida na mesa de Robert. A curiosidade o venceu, e ele deu uma olhada rápida. O que viu o deixou perplexo: documentos financeiros com valores exorbitantes desviados de fundações de caridade que Robert administrava. Ele não queria acreditar no que via. Aquilo era chocante. Robert, o homem que parecia tão generoso, estava envolvido em um esquema que prejudicava pessoas humildes, aquelas que Mike havia jurado ajudar. Ele fechou a pasta rapidamente, mas o peso da descoberta o acompanhou durante todo o dia. Mais tarde, enquanto Amanda visitava o escritório, Mike a chamou para uma conversa reservada. "Amanda, acho que tem algo errado com Robert. Eu encontrei algo que não consigo ignorar." A expressão dela mudou, ficando séria. "O que você encontrou, Mike?" Ele hesitou, mas decidiu confiar nela. Quando revelou os documentos, Amanda ficou pálida. Amanda revelou a verdade. Ela já sabia dos esquemas de Robert, mas estava presa em um casamento controlado e tóxico, sem saída. "Você não entende, Mike. Ele não é o homem que aparenta ser. Ele manipula todos ao seu redor, inclusive a mim." A revelação abalou Mike profundamente. Amanda explicou que aquela noite no restaurante havia sido a gota d'água. Ela estava fugindo de Robert, tentando encontrar um momento de paz para ela e o filho. "Mas ele me encontrou de novo, e agora estou presa nesse ciclo", disse Amanda com lágrimas nos olhos. Mike sentiu-se dividido. Por um lado, queria proteger Amanda e seu filho. Por outro, sabia que denunciar Robert colocaria tudo em risco,
sua segurança, seu emprego e até sua integridade. Ele precisava tomar uma decisão. Naquela noite, Robert confrontou Mike. Ele havia percebido que algo estava errado. Você anda muito curioso para o meu gosto, Mike, disse Robert com um tom ameaçador. Mike tentou manter a calma, mas a tensão era palpável. Mike passou a noite em claro, com as palavras de Amanda ecoando em sua mente. Ele sabia que precisava agir, mas o que estava em jogo era muito maior do que ele imaginava. Pela manhã, enquanto observava os primeiros raios de sol iluminarem os becos de Nova Orleans, tomou sua decisão. Ele não podia ser cúmplice do que havia descoberto. Era hora de fazer o que era certo, independentemente das consequências. Com os documentos comprometedores em mãos, Mike foi até uma delegacia local. Lá, encontrou o detetive Harris, um homem experiente e com olhar penetrante. Se o que você está dizendo for verdade, está colocando sua vida em risco, alertou Harris, mas Mike permaneceu firme. Eu não posso ficar calado sabendo o que ele faz com tantas pessoas. Enquanto isso, na mansão de Robert, Amanda estava em alerta. Ela havia percebido a ausência de Mike, e sabia que ele provavelmente estava tentando expor a verdade. Quando Robert chegou em casa, sua expressão era de pura fúria. Ele havia recebido uma ligação de seu advogado, informando sobre uma investigação iminente. Você sabia de tudo isso, Amanda, ele rugiu, aproximando-se dela com um olhar ameaçador. Robert tentou impedir Amanda e seu filho de saírem, criando uma cena de desespero. Em um momento tenso, Amanda conseguiu escapar, mas não sem deixar claro: você pode me controlar, mas não vai controlar a verdade por muito tempo. Enquanto Robert tentava contornar a situação, Mike trabalhava ao lado de Harris para montar um caso sólido. A tensão aumentava a cada segundo. No entanto, tudo mudou quando a polícia cercou a mansão de Robert. Amanda e seu filho estavam a salvo, mas Robert foi preso diante de sua família e funcionários. Sua máscara finalmente havia caído, e Mike, com uma coragem inacreditável, foi o responsável por expor tudo. No dia seguinte, a mídia local noticiava a prisão de Robert e elogiava a coragem de Mike. Apesar do alívio, o garçom sabia que a batalha estava apenas começando. Ele havia perdido seu emprego e agora precisava recomeçar do zero. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se leve, como se tivesse cumprido algo profundo. Mike ajudou Amanda e seu filho a embarcar em um táxi para um novo destino, longe de toda aquela escuridão. Amanda o abraçou uma última vez e sussurrou: "Você salvou nossas vidas, Mike. Nunca se esqueça disso." Meses se passaram desde a prisão de Robert, e a vida em Nova Orleans seguia seu curso. Para Mike, cada dia era uma oportunidade de reconstrução. Ele encontrou trabalho em um restaurante menor, onde sua ética e dedicação o fizeram rapidamente se destacar. Apesar de tudo, o que mais o motivava era a certeza de que havia feito o que era certo, mesmo enfrentando tantos riscos. Um dia, enquanto lavava mesas ao final do expediente, recebeu uma visita inesperada. Amanda e seu filho, agora com semblantes mais tranquilos, apareceram com sorrisos genuínos. "Viemos para agradecer", disse ela, entregando-lhe um pequeno embrulho. Era uma foto deles, tirada pouco antes de partirem, com a inscrição: "Você nos deu uma nova vida." Mike ficou emocionado, sentindo o impacto inesquecível daquele gesto simples, mas carregado de significado. Amanda contou que agora trabalhava em uma organização de apoio a mulheres em situações vulneráveis, inspirada pelo gesto de Mike e pela coragem que ele demonstrou. "Você foi a faísca que precisávamos", disse ela, comovendo-o profundamente. Com o dinheiro que havia recebido em doações da comunidade após a exposição de Robert, Mike tomou uma decisão ousada. Ele comprou um pequeno prédio abandonado, e com a ajuda de voluntários,
transformou-o em um abrigo para pessoas necessitadas. Chamou o lugar de Refúgio de Esperança, em homenagem à noite em que Amanda entrou no restaurante pela primeira vez. O abrigo rapidamente se tornou um símbolo de resiliência em Nova Orleans. Pessoas de todas as partes da cidade vinham para oferecer ajuda ou buscar apoio. Cada rosto que passava por ali era um lembrete da importância de atos de bondade, por menores que fossem. Certa noite, enquanto fechava as portas do abrigo, Mike olhou para as estrelas e refletiu sobre a jornada que havia percorrido. A sensação de vazio que o acompanhará por tantos anos agora dava lugar a algo mais profundo, a certeza de que ele fazia parte de algo maior, algo encantador e transformador. Certo dia, Mike ajudava uma jovem mãe em dificuldade, oferecendo a ela o mesmo apoio que havia dado a Amanda. O ciclo de bondade continuava, e Mike sabia que enquanto houvesse alguém para ajudar, seu propósito estaria sendo cumprido. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.